Olá pessoal, então essa é a nossa 11ª aula, né, do módulo 2, 11ª e última aula, tá bom? Do módulo 2, o módulo 2, aula 11, tá? Vamos ver um pouco sobre o pensamento do Jean-Jacques Rousseau e do Immanuel Kant, que são dois grandes expoentes do iluminismo, certo? Na aula anterior nós vimos, né, um pouco sobre o iluminismo em linhas gerais, né, enquanto movimento filosófico, cultural, político, e agora, então, vamos aprofundar um pouco no pensamento do Jean-Jacques Rousseau e do Immanuel Kant, tá? Rousseau é um filósofo francês, tá? Ou aqui afirma franco-suíço, né? Ou seja, tem as duas nacionalidades, né? Francesa e suíça, né? É, vamos direto ao pensamento dele, né? O Jean-Jacques Rousseau tem uma importância muito grande no pensamento político, né? No primeiro texto do Jean-Jacques Rousseau, ele aborda um tema muito forte, muito importante para a ética e para a filosofia política, que é o de tentar demonstrar o que seria o ser humano num estado de natureza, ou seja, antes do ser humano passar a viver em sociedade, tá? Antes dele, o Hobbes, né, relacionava o estado de natureza, lembrem vocês, né, a ideia de que o homem, por natureza, tende à sobrevivência e, portanto, né, ele tende a seguir os seus interesses, não é? O Jean-Jacques Rousseau, ele cria uma hipótese um pouco diferente da do Hobbes e também a do John Locke, que sempre estão ligadas à ideia de, da vida natureza como interesse e tal, né? E o que justificaria, né, para uma espécie de Estado, monarquia absoluta, ou absolutista, e para o outro, né, o Estado liberal. Enfim, os dois, né, tanto o Hobbes quanto o Locke, a partir daí pensam, né, a ideia de que a vida em sociedade e Estado é necessária para garantir tanto a liberdade individual quanto, né, uma espécie de paz e harmonia no convívio. Tá? De acordo com o Rousseau, então, o ser humano em estado natural, né, vivia isolado, livre e feliz. Uma ideia de que, em estado de natureza, o ser humano vivia numa harmonia maior com o seu habitat, com o mundo em que ele habitava, com a natureza, com os outros seres da natureza. Tá? Daí vem a ideia do bom selvagem, por exemplo, que nós vimos reproduzida muitas vezes em filmes ou em diários é, de, de viajantes e tal. Né? Para o Rousseau, revive assim então um mito do bom selvagem, né, que já existe antes mesmo do Rousseau. Mas essa teoria do Rousseau, né, que não é apenas uma teoria, segundo ele mesmo, né, não tem como saber exatamente como era a vida antes, né, do desenvolvimento da sociedade, de qualquer forma de sociedade, tá? Mesmo nas sociedades indígenas, né, sem um Estado, sem um governo central, digamos assim, existe uma forma de sociabilidade, existe uma estrutura, né, social, tá? É, existe um líder, né? As tribos indígenas têm um cacique, têm um pajé, têm lideranças, né? Então não dá para dizer que não é uma vida em sociedade. Ele está pensando uma vida antes de qualquer forma de sociedade, né? E uma vida em que o ser humano seria mais realmente livre e em harmonia com a natureza. Bem, isso é só uma hipótese. Então, esse estado natural, esse estado de harmonia com a natureza é quebrado justamente, né, para o Rousseau, é quebrado
a partir do momento em que se cria a propriedade privada e a partir do momento em que o ser humano começa a tomar posse da natureza, a partir do momento que o ser humano começa a querer dominar a natureza, né? Então cria-se uma cisão entre um estado de natureza, um estado do homem em harmonia com a natureza, né? E o momento em que ele passa a tentar dominar a natureza, certo? Essa é uma tese do Rousseau, uma tese bastante contestável, inclusive, mas interessante, né? É, bem, como com o surgimento da propriedade privada, né, com a ideia de que vem então, né, todos os males, né, do ser humano começam aí. Por quê? Porque aí ele começa a disputar território, né, aí ele começa, o ser humano começa a querer dominar cada vez mais a natureza e o outro ser humano, e os outros, né, e tal. E para pôr digamos assim, organizar isso tudo, é que surge a necessidade de um contrato social, tá? Rousseau defendeu, então, a ideia de que o soberano, né, aquele que aqui ainda não necessariamente eleito, mas nós poderíamos transportar essa ideia para os dias de hoje e pensar assim, aquele que é eleito, né, ele representa a vontade geral, né? Aquele que é eleito, eu digo assim, eleito numa democracia, né, tal, né? Sempre tendo em vista o atendimento do bem comum, né? Então, ou seja, não o atendimento, né, do bem deste ou daquele grupo, né? Ou seja, meu eleitorado é este, vou atender esse povo. Não, ele tem que atender o bem comum, ou seja, o bem de todo mundo, né? Ricos, pobres, ou seja, inclusive, né, tentar diminuir o abismo social entre mais favorecidos, menos favorecidos, enfim, né? Criar um estado de bem-estar social. Não confundam a ideia de um estado de bem-estar social com uma ideia de comunismo ou coisa assim, tá? Por quê? Bem-estar social é uma ideia de um estado que garante acesso mínimo, né, ao que é necessário para qualquer pessoa ter direito a uma vida digna, né, preservando, né, a livre concorrência, preservando, né, um Estado livre, preservando a economia, digamos assim, para o mercado. Tá? Esse é um estado de bem-estar social, não um estado comunista, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? O Jean-Jacques Rousseau, digamos assim, ele então tenta, ele vê, né, ao mesmo tempo lá no homem natural como um homem ideal, mas é impossível um retorno à natureza, aquele estado anterior, portanto, o que nos resta é cumprir com um pacto social que traga o máximo de benefício para o bem comum e assim por diante, certo? Aqui nós temos algumas contribuições iluministas, é um texto que eu sugiro que vocês leiam, que é importante, eu não tenho como abordar aqui nesse espaço da aula. Um segundo expoente muito importante, né, do iluminismo é o Immanuel Kant. Tá? O Kant, o Immanuel Kant, ele tenta fazer, é um filósofo alemão, tá? Por isso a gente pronuncia Immanuel Kant e não Kant, tá? É, é um filósofo alemão, nascido numa cidadezinha chamada Königsberg, que hoje é Kaliningrado, né? É, o Kant ele é muito importante na história da filosofia, por quê? Porque o Kant tenta fazer definitivamente a junção entre empirismo e racionalismo. Bem, de que forma o Kant faz isso? Né? A princípio, o Immanuel Kant era um filósofo racionalista, né? Discípulo das teorias do Descartes e assim por diante. Mas, né, com o tempo, ele passa a ler o David Hume e ele diz que o David Hume o despertou do sono dogmático, ou seja, da ideia de que todo conhecimento vem exclusivamente da razão.
No entanto, o Kant não abandona totalmente, né, o racionalismo. Então, o que ele faz, né, é, ele cria uma filosofia que ele vai chamar de idealismo transcendental. Tá? Não precisa decorar esse nome. Né? Basta pensar o seguinte: ele tenta fazer uma espécie de acordo, de junção entre o empirismo e o idealismo, né? E o racionalismo. De que forma? Né? Primeiro, o Kant pensa que existem, né, dois tipos de conhecimento. Né? Um conhecimento empírico, né, que ele chama de a posteriori, né, ou seja, depois, né, o que vem posteriormente. O conhecimento empírico é aquele fornecido pela experiência. Tá? E a partir desse conhecimento advindo da experiência, nós formamos juízos que ele chama de juízos sintéticos. Né? Quando eu digo, por exemplo, a capa de um livro é verde, né? A capa deste livro, digamos que tivesse aqui um livro, né? Digo, a capa deste livro é verde. Né? A junção da cor verde com a, a ideia de livro, capa do livro, é uma junção a posteriori, porque depende da experiência sensível. Então, esse tipo de conhecimento, que forma um tipo de juízo, e aí entra toda uma questão da linguagem também, né? Ele só é possível a partir da experiência. Ou seja, ele é a posteriori, porque antes dele eu preciso da experiência. Há um conhecimento que ele chama de a priori, que é aquele que não depende dos sentidos, não depende da experiência. Qual seria esse conhecimento? Esse conhecimento seria um conhecimento matemático. Tá? Os conhecimentos matemáticos não precisam da experiência porque eles derivam de ideias, derivam de categorias, derivam simplesmente de conceitos. Por exemplo, né, quando a gente fala triângulo é uma figura plana de três lados e três ângulos, não precisa ter a experiência do triângulo. Né? Basta que derivando desse conceito, né, figura plana de três lados e três ângulos, né, você consegue construir qualquer forma de triângulo, de qualquer tamanho, de qualquer modo. Então, esse é um conhecimento que começa na, na mente. Né? As ideias de números, é, é, todas as ideias geradas a partir das combinações de números, elas são primeiro pensadas para depois serem aplicadas. Ao contrário das ideias que primeiro precisam ser experimentadas para depois serem pensadas. Tá? Desses dois conhecimentos derivam tanto o juízo analítico, que é aquele em que o predicado está contido no sujeito, ou seja, vejam bem, estudantes de letras, né, qualquer proposição, qualquer uma, uma oração básica, né, você tem o sujeito e o predicado, não tem? Ligados por um verbo, certo? Então, no juízo analítico, sujeito e predicado, né, estão contidos um no outro. Como assim? Por exemplo, o quadrado tem quatro lados. Quer dizer, professor, claro, né? Isso é tautológico. Sim, é tautológico. Professor, isso é redundante. Sim, é redundante, mas é um juízo possível. Tá? É, os juízos analíticos, geralmente, eles são juízos que não acrescentam nada de novo no conhecimento, eles apenas ampliam, eles apenas clarificam alguns conhecimentos. Por exemplo, o que é uma pessoa solteira? Uma pessoa solteira não casada. Tá? Sim, tá. Então, no conceito de solteiro está contido no conceito de não casado, então é um juízo analítico. Tá? O juízo sintético ocorre quando o sujeito e predicado, né, são diferentes e por alguma razão eles se unem. Por exemplo, né, a maioria dos nossos juízos são sintéticos. Né? Se eu digo, este livro é verde, né, eu estou emitindo um juízo sintético. O conceito de livro não necessariamente deve conter né, essa cor verde como
como uma qualidade, né, do livro como um adjetivo, né? Pode ser qualquer outra cor, pode ser, né, várias cores, enfim, não, isso não é necessário, né? Ou seja, o juízo e predicado não estão contidos um no outro, certo? Bem, então, para o Kant, aqui depois vem os valores dos juízos, né, e vai repetir analítico, sintético a posteriori, sintético a priori, mas no fundo todos são derivados desses dois primeiros tipos de juízo. Tá? As estruturas do sentido conhecer, ou seja, a sensibilidade e o entendimento são, para o Kant, duas estruturas. Aí que ele consegue juntar, né, o racionalismo com o empirismo. Vejam bem, o racionalismo dizia que todo conhecimento começa com as ideias, com o pensamento. Enquanto que o empirismo, né, diz que todo conhecimento começa com a experiência. O que o Kant faz? O Kant diz que, na verdade, os dois estão, de alguma forma, estão corretos. Por quê? Porque o conhecimento, para o Kant, depende dessas duas estruturas. Uma é a estrutura da sensibilidade, né, cuja forma pura é o espaço e o tempo, ou são, né, espaço e o tempo. Tá? Então, quer dizer, espaço e o tempo, tudo que nós conhecemos através da experiência, nós conhecemos dentro de uma estrutura espaço-temporal, tá? Dentro do espaço e do tempo. É que se dão todas as nossas percepções. Né? Por outro lado, há também uma estrutura mental, tá? Uma estrutura lógica, uma estrutura, né, do pensamento que existe, sim, a priori. Não enquanto ideia, mas enquanto estrutura do pensamento. Ou seja, a mente não é uma tábula rasa, como queria John Locke ou David Hume. A mente humana possui, sim, uma estrutura, que é preenchida com os dados da sensibilidade. E assim formam-se, né, todos os juízos possíveis e assim forma-se o conhecimento. Na nossa estrutura, na estrutura do entendimento, estão as relações que nós estabelecemos entre as diversas experiências. Ideias como causa, necessidade, relação. Né? Quando nós estabelecemos uma ideia, né, de relação de causa e efeito entre dois fenômenos físicos, entre duas experiências, né, nós estamos aplicando à experiência uma categoria que existe no nosso pensamento. Daí que, para concluir, né, há um limite para o conhecimento. Tá? O conhecimento só atinge aquilo que é possível de ser interpretado pelas categorias existentes no nosso pensamento. Ou seja, para além do que nós percebemos, né, para além da experiência empírica e para além da estrutura do nosso pensamento, não é possível conhecimento. Ou seja, o conhecimento nunca pode ser absoluto, mas tudo o que nós podemos conhecer, né, tudo que a nossa mente pode aprender é sim um conhecimento verdadeiro e possível de ser provado. Tá? E aí que está a possibilidade de universalização de algumas formas de conhecimento, não de todas. Tá? O Kant realizou, então, uma espécie de revolução copernicana do pensamento, ou seja, né, ele inverteu a questão tradicional que era dizer assim, olha, como é que nós podemos conhecer a realidade? E colocou primeiro o sujeito, ou seja, como o sujeito, a partir das suas estruturas, né, da sua estrutura sensível, né, e da sua estrutura mental, ele pode conhecer o objeto, certo? Então, esse foi o Kant, né, e Rousseau, dois grandes pensadores do iluminismo. Tá bom? Vamos ficando por aqui, um abraço e até mais.